Já disparei a gravação. E começa agora? Oi. You can start. Bom dia para todos e para todas. Aqui quem fala é a Karina Bruderud, sou doutoranda do PPGH da Universo. Nesse momento, eu estou aqui representando a coordenadora Vivian Zampa, que é a coordenadora do PPGH da Universo, e ela pede desculpas por não estar nesse exato momento, por estar numa reunião nesse exato segundo com a CAPES, mas ela deixa suas palavras. Prezados e prezadas, bom dia. Hello everyone, good morning. My name is Karina Brotherhood. I'm a doctor of PPGH and I'm representing the coordinator Vivian, who isn't able to make it right now. So she wrote a message to me to send it to you. So dear everyone, a doutora Vivian Zampa gostaria de deixar as boas-vindas e demonstrar a sua satisfação em tê-los todos aqui. The coordinator Vivian would like to welcome everyone and would like to say that she is really glad to welcome everyone here. Ela deseja a todos excelente debate hoje e muito obrigada. She wishes everyone to have a very good debate and thank everyone for coming. Dando início ao nosso primeiro workshop internacional Brasil-Inglaterra 2023, convido a estar presente a nossa moderadora, a doutora Fernanda Correia, que é do Ministério da Defesa. Bom dia. Beginning the workshop, I would like to invite Dr. Fernanda from the Defense Ministry of Brazil to speak for us. Bom dia a todos. Espero que se encontrem bem aqui nessa manhã, agora na Inglaterra de tarde, né? E gostaria de expressar minha enorme satisfação em estar moderando esse evento, acompanhando, né, de longa data o trabalho tanto da doutora Ana Karina quanto da doutora Tamires, né, acompanhando os estudos por meio do projeto de descarbonização na defesa, né, Meio na Inglaterra, com o professor Duncan, e gostaria de ler aqui o currículo dos nossos palestrantes. Né? Eu falo, você vai traduzindo agora? Tá, yes. Vai. Good morning, everyone. I hope everyone's okay. I would like to express my huge satisfaction to be moderating this event. I was following Karina's and Tamires throughout her studies, and now I'm going to read the curriculum of our lectures for today. Professor Duncan, será uma apresentação conjunta, né, do professor Duncan quanto da professora Tamires. Então, eu vou ler o currículo dos dois seguidos, depois, né, leio o currículo da Karina, professora Karina. Então, o professor Duncan Deplet fez doutorado na Royal Holloway, Universidade de Londres, mestrado em pesquisa geográfica pela Universidade de Cambridge, mestrado em teoria política e bacharelado em história pela Universidade de Sheffield, além das experiências interdisciplinares na academia. Duncan conta com grande experiência profissional trabalhando com o governo, parlamento, think tanks, organizações internacionais e militares, é pesquisador-chefe do projeto NextMil, professor da Universidade de Loughborough e autor do livro Britânia e o Ártico, publicado pela Palgrave em 2018. Duncan também é pesquisador associado da ROSE, pesquisador visitante do Centro de Estudos Estratégicos da Marinha Britânica, pesquisador sênior do projeto
mudanças climáticas e insegurança, fruto da parceria entre a Universidade de Oxford e o Exército Britânico, e membro do Conselho Consultivo do Grupo Parlamentar Multipartidário Britânico para as Regiões Polares. Agora eu vou ler o currículo da professora Tamires. Just a sec. Ou você prefere falar? So he has a doctorate in the University Royal Heart, a master's degree in the university. Could you repeat, please? Você pode repetir o nome da universidade? Do mestrado? Do mestrado em Yes. pesquisa geográfica pela Universidade de Cambridge. Okay. He has a master's degree in geography research for the University of Cambridge. He has research about government entities, think tanks, security think tanks, climate change, and he also has. He's an author of the book. What is the name again of the book? Qual é o nome do livro? Perdão. Do livro Britain and the Arctic. Britain on the Arctic, and you can go. Você pode continuar. Obrigada. Okay. Professora Tamires tem pós-doutorado e doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ambos frutos de pesquisa em projetos financiados pela CAPES em conjunto com o Ministério da Defesa. Prefere assim? Yes. She has a postdoctorate and doctorate for the University of Rio Grande do Sul. She had a scholarship of security research, and you can go. Pode continuar. Ok. Mestrado em Integração da América Latina na USP. So she has a master's in the University of América Latina, de Integração da América Latina, na USP. E bacharelado em Relações Internacionais na Unibero. Okay, she's a bachelor's. She has a bachelor's degree in the University of Unitelo. Pesquisadora associada no projeto NETS-1000 e na Universidade de Loughborough. Acho que é assim que se pronuncia. Loughborough? Good. So she's a fellow researcher, of the University of Loughborough. Tamires tem pesquisas publicadas a respeito de gestão de defesa, operações militares conjuntas, interoperabilidade e inovação militar. So she has research already published in operation of defense and interoperability. I believe that's it. And defense, actually. Atuando no Brasil como pesquisadora convidada do projeto PROCAD Astros. Okay, so she's atuando no Brasil como pesquisadora convidada no projeto PROCAD Astros. She's a researcher invited to begin in the PROCAD Astros group. E na rede de pesquisa sobre estudos de segurança e defesa. In the research net of security and defense research team. E no Reino Unido. In the United Kingdom. Militar Innovation Network. Military Innovation Network. Rede de pesquisadores interinstitucional sediada no Centro de Ciências e Estudos de Segurança, no King's College, London. So she's a fellow researcher in the King's London Center of Defense. Isso. Na sequência, vou ler o currículo da professora Karina Brotherhood. Ela é doutoranda e mestre em História pela Universidade Salgado de Oliveira. Oh, she's a doctorate in the University of Salgado de Oliveira.
University Salgado de Oliveira. atuando na linha de pesquisa Política, Movimentos Sociais e Memória. So she's a researcher in social movement and memory. E graduada em História pela Universidade Gama Filho. She's graduated in history for the University Gama Filho. Pesquisadora do PROCAD Defesa. Research of Procad Defesa. Do Grupo de Pesquisa de História Militar, Política e Fronteira. She's a researcher from the Political Research Group of History and Defense. Diretora de Comunicação da Rede Hermes. She's a director of the Hermes network of. She's a director of the Net Hermes. Sorry. Coordenadora do 8º Fórum Discente e 4º Fórum de Egressos pela Universo. She is the coordinator of 8th and 4th forum of the professors. Isso. Da Universo. Em 2022, In 2022, foi convidada para participar como pesquisadora voluntária do projeto Cenários Prospectivos para a Segurança Corporativa. she was a professor invited to teach at projetos at the project perspective scenarios and what else? Que mais? Petrobras. Isso. Karina tem MBA em Planejamento e Gestão Estratégica. She has an MBA of Planning and the Strategy. E especialização em História das Relações Internacionais. And she has a specialization in International Relations History. Então é um prazer moderar o workshop internacional Brasil-Inglaterra, História, Militar, Defesa e Meio Ambiente. No Ministério da Defesa, né, só fazendo um parêntese, nós estamos acompanhando, né, o que vem acontecendo no mundo, né, totalmente transversal, esse processo de descarbonização em todos os setores, e a gente vem acompanhando em diversos fóruns, e esse é um fórum muito importante para a gente poder estar coletando subsídios para futuras políticas públicas na área. Obrigada. Então, por favor, podem seguir. I'm glad to be here. I'd just like to say that the Ministry of Defense will be following what is happening right now according to following the decarbonization problem, and you will be glad to be here to hear more about it, to follow up with some policies that could help us in the future. Professor Duncan, pode iniciar sua apresentação, por favor. Duncan, you can begin, please. Good morning and good afternoon from Loughborough in the United Kingdom. What a pleasure it is to be able to contribute to this workshop. Good morning. Oh, sorry. Bom dia para todo mundo. Sobre a Universidade of Loughborough. E eu estou muito feliz de contribuir para esse workshop. We're delighted that our research is of interest to you all, and I'm very grateful to the organisers for putting this meeting together, and I'm also extremely grateful to Giovanna for providing translation. Nós estamos muito felizes que vocês têm interesse na nossa pesquisa, e eu também gostaria de agradecer a Giovanna que está fazendo a tradução. Tamiris and I have prepared this presentation together, and I will essentially take us through the first few slides, and then I will hand over to Tamiris to talk a bit more about some of the implications of our work for a Brazilian context. Tamiris e eu, a gente montou essa apresentação. Eu vou apresentar os primeiros slides e a Tamiris irá continuar para apresentar as implicações e os projetos que iam continuar para o Brasil, as implicações no Brasil.
Could I have the next slide, please? Você pode ir para o próximo slide. So the starting point for our research is that defense the world over has a carbon problem. Então, o primeiro ponto da nossa pesquisa é que a defesa ela tem um problema de carbono. In some respects, this is well recognized. There is a long-standing understanding that climate change will increase the potential for conflict right across the world. Em alguns aspectos, isso tem uma ligação. Acredita-se que isso tem uma ligação, dessa análise climática tem uma relação entre conflitos. However, while the likelihood that climate change will lead to conflict is still being heavily debated, there are other reasons why defense needs to be thinking about carbon. Apesar de que ainda essa ligação entre segurança e a análise climática sobre as mudanças climáticas, ainda tem alguns pontos que essa relação com o carbono, o problema do carbono, deve ser considerados. First of all, we're starting to see growing understanding that climate change will require militaries to adapt their capabilities in order to be able to operate in more extreme conditions, whether that's hotter, colder, wetter or drier environments. O primeiro ponto é sobre a questão da adaptação das forças militares para situações, para climas mais extremos. At the same time, though, recently there is now more greater acknowledgement that responding to climate change will also require defense to decarbonize its capabilities. Mais recentemente, a necessidade de descarbonização apareceu com mais proveniência, com mais destaque nas questões militares, em questões de defesa. It is this third aspect that our research is directed towards. Essentially, what we're interested in is, as the global energy transition unfolds, what will it mean for the future character of military operations? Esse é o terceiro aspecto da nossa pesquisa, e à medida que a gente vai pensando sobre global energy, sobre o que a energia global vai se tornando, então a gente precisa pensar em de que forma esses combustíveis serão utilizados no futuro. Next slide, please. Nos próximos slides. To illustrate the carbon problem facing defense, useful to just look at a few statistics. Para mostrar como esse problema de carbono está representado dentro da questão da defesa, aqui nós temos algumas estatísticas. Now, all of this requires a caveat, which is that the available data on how much greenhouse gas emissions derive from defense is very poor quality. Tudo isso mostra a necessidade de algumas advertências de como isso necessita da emissão de carbono, como isso está relacionado com a emissão de carbono. However, there have been some attempts to try to estimate what the world's armed forces contribute in terms of greenhouse gas emissions. And the best guess that has been arrived at is that, taken together with the industries that supply them, defense may contribute around 5.5% of global greenhouse gas emissions. And that's only accounting for peacetime operations. Apesar de não ter os números exatos, é estimado que as Forças Armadas contribuem a aproximadamente 5,5% das emissões globais de dióxido de carbono nos tempos de paz. This figure is comparable to the total emissions of civilian aviation and civilian shipping. Esse dado é correspondente às emissões totais de aviações civis e aviações
emissões civis também. We don't have figures for every major military, but attempts to calculate US military fuel usage have suggested that if America was a country, it would be the 47th largest emitter of greenhouse gases in the world, which is more than some developed mid-sized European countries. It would also have the highest per capita emissions. So, a gente não tem os dados exatos de como isso corresponde às emissões de dióxido de carbono, mas se correspondente às Forças Armadas dos Estados Unidos fosse apenas um país, apenas a sua utilização tornaria o país o 47º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. In the UK, official government figures suggest that defence is responsible for at least 50% of central government emissions. No Reino Unido, a defesa é responsável por aproximadamente 50% das emissões governamentais. And this figure is comparable to many other militaries across Western Europe. E esse dado é comparado com vários outros dados de outros países dentro da Europa. Breaking that down a little bit more, it's worth noting that the majority of these emissions are coming from the use of capabilities rather than from estates and infrastructure. Detalhando maior esses dados sobre emissão de carbono, a maior parte dessas emissões são feitas sobre os materiais relacionados a isso, e ao invés de questões de Estado ou institutions, right? Estates and infrastructure. Questões de estados e infraestruturas. It is also the case that aviation and maritime capabilities, so typically air forces and navies, are responsible for a greater share of the emissions than land armies. Também é apresentado, também é estimado que a aviação e a marinha também se responsabilizam, estão relacionados com essas emissões, com os dados dessas emissões. So essentially, depending on the makeup of any country's armed forces, the emissions profile is likely to look different. Dependendo da constituição de cada país, esses valores da emissão podem variar de cada país, entre cada. Próximo slide, por favor. The NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, attended the UNFCCC COP26 meeting in 2021. This was the first time that a NATO military leader had attended this conference. Essa foi a primeira vez que um líder da OTAN se apresentou na COP26, e isso daqui é uma citação do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. What this quote is saying is that the Secretary-General believes that it is no longer the case that we have to choose between having greener, more environmentally friendly armed forces and strong, effective armed forces. That in the future, those armed forces that do not emit significant quantities of greenhouse gas emissions will be more effective. Ok. O que essa citação está falando é que esse secretário-geral da OTAN acredita que atualmente a gente não precisa mais escolher entre as forças armadas mais ecológicas ou mais fortes, que em algum momento no futuro isso irá indicar que eles serão movidos por algo diferente do que combustíveis fósseis. Next slide, please. Próximo slide. So to reiterate, we are not suggesting that army, militaries, defense organizations should become greener in order to save the world. Para
reiterar o que eu estava falando antes, a gente não estava falando que elas têm que ficar mais verdes, mais ecológicas para salvar o mundo. Rather than greening defense, we prefer to talk about low carbon warfare. Ao invés de dizer uma defesa mais ecológica, a gente prefere dizer que seria uma defesa de baixo carbono, de emissão de baixo carbono. Low carbon warfare is about the opportunities and challenges facing militaries as they try to reduce their use of fossil fuels. Esse termo, low carbon warfare, guerra de baixo carbono, é sobre as oportunidades e os desafios em que os militares estão enfrentando para diminuir essa emissão de carbono. Next slide, please. Próximo slide. So on this slide, you can see information about the 2-year project that we started earlier this year called Net Zero Militaries, Retaining Operational Effectiveness in a Low Carbon World. Nesse slide você consegue ver alguns dados da nossa pesquisa de nome Net Zero Militaries, retendo operações, a efetividade das operações em um mundo de baixo carbono, de pouca emissão de baixo carbono. We are investigating how UK defence is responding to different pressures to decarbonise. Então, a gente está investigando como é que o Reino Unido, o Ministério da Defesa do Reino Unido responde para as pressões para a descarbonização. We're exploring the drivers of change and how these might evolve, the opportunities and challenges that are arising, and also how low carbon warfare or the drive to decarbonize will intersect with other key trends shaping the future character of military operations, whether that's drone technology, additive manufacturing, AI, and so on. Nós estamos investigando quais são os fatores de mudança e como isso pode desenvolver nos anos futuros, no futuro. Quais são as oportunidades, quais são os desafios que estão aparecendo e de que forma essa abordagem de baixo carbono se aproxima com outras tendências como inteligência artificial, a outra questão, e que vão mudando o caráter do futuro das operações militares. Manufatura aditiva. I will now hand over to my colleague Tamiris to talk a bit more about what this means for Brazil. Agora eu vou passar para a Tamires para ela apresentar um pouco mais do que isso indica para o Brasil. Tamires, you're muted. Bom dia. Good afternoon for the ones that are in the UK. Já pedindo desculpas, como combinamos e a apresentação está em inglês, eu vou contar com o suporte da Giovana para fazer a tradução e prosseguir aqui com os pontos que a gente vem trabalhando. Well, proceeding now with Duncan's line of thought and our project. The main outcomes and the main findings that we've been working on are about the challenges and opportunities with defense engaging with climate change and decarbonization. Então, primeiro de tudo, I'm going to speak in English to translate the first part. So good morning, good afternoon for everyone who is listening from the UK. I would like to apologize because as it was scheduled before, we are going to have the presentation in English because the presentation was already in English. And I would like to count with the translation of Giovanna. And now we are going to begin with how. Now I'm going to translate in Portuguese.
Agora a gente vai começar com a tradução sorry. A gente vai começar com o envolvimento entre as mudanças climáticas e a descarbonização, dando continuidade ao que o professor Duncan estava mencionando anteriormente. You can proceed. Thank you, Giovanna. What are our key findings in our ongoing project and investigations? Basically, defense is having an appetite and a motivation to engage in this theme, particularly due to the operational advantages that are provided by green technology. Então, um dos nossos resultados principais que encontramos é a motivação da defesa nessas vantagens operacionais proporcionadas pela tecnologia. Another key finding that we've been raising through a very comprehensive amount of interviews across defense is that energy might be understood now as a capability rather than a fixed asset. That means that energy is something that has a finitude. So the way that defense is currently operating, fossil fuel based, is something to be of concern and to be changed. Outro resultado principal que a gente encontrou é que a energia agora vai ser entendida como uma capacidade, o que significa que ela tem uma finitude, ela não é um recurso renovável, um recurso infinito. So, particularly thinking from the dependency on fossil fuels, it greatly affects the logistics of military operations. So, another potential driver for defense to engage with this agenda and with decarbonization is about enhancing logistics and being able to operate in a wider range of scenarios. Outra dependência relacionada aos combustíveis fósseis é esse aumento esse reforço da logística em trabalhar em outros tipos de cenários, em diferentes tipos de cenários. And as another point is that adaptation to scarcity of fossil fuels in the future is something that is on the radar, as well as the diverse range of operational environments just mentioned. So, coincidentally, the screening government commitments and also this greener agenda, even though it seems like it fits the ecological discourse, it's not the main driver of defense at all. The main driver is basically towards operational advantage. So, essa adaptação à escassez de combustíveis fósseis no futuro não foi, ela é mais recentemente mencionada, tal como foi mencionado pelo secretário de Defesa na COP26, por conta que o fator principal dessas operações, na verdade, seria a logistics, right? Main driver. Operational advantage. Oh, yes. As vantagens operacionais, no caso. So, as Giovanna just told, going back to COP26 statement, we are not anymore choosing. It's not something that either have a stronger military or a greener military, but both in this agenda. And
in order to enhance military effectiveness in the future? Como a Giovana tinha mencionado daquela citação da COP26, a gente não está mais escolhendo entre questões mais ecológicas ou uma defesa mais efetiva. Isso é uma questão em que os dois trabalham em conjunto. Perfect. Next slide, please. Próximo slide. So, the idea of bringing this some perspectives from Brazil that holds a very different scenario is much more in the sense that even though Brazilian force structure and current ways that the military operate is not expeditionary, it can still benefit from this kind of approach. Então, a ideia de trazer essas perspectivas para o Brasil é de que o Brasil pode se beneficiar por conta dessa estrutura em que é fornecida pela adaptação desses fossil fuels, combustíveis fósseis, perdão. Perfect. Then, the main idea is adapting to a diverse range of operational environments, considering that currently the Brazilian military is much more focused on operations under the war, such as disaster relief operations and support to national, interagency, and public security operations in the country. Sobre os militares brasileiros, isso seria uma adaptação a questões de vários ambientes operacionais. Até porque os militares brasileiros estariam mais relacionados a questões além da guerra, como as operações de socorro a desastres, apoio às operações entre as agências e de segurança pública. So, provided we have this discussion of enhancing logistics and attaining the operation in a low carbon availability in the future, that's the kind of discussion that could also be beneficial for Brazil. Então, provendo essa discussão sobre a diminuição de emissões de carbono, iria aumentar as logísticas e I'm not sure I get it, the last part. Operate in different environments. E operações em diferentes ambientes. Sorry. Yeah. Thanks. Perfeito. Additionally, the other potential benefit of such a discussion in Brazil is basically putting an already existent cutting-edge technology to support energy transitions, not only nationally, but also internationally. Particularly, one example that stands out here is the development of sustainable fuels in existing research hubs of excellences, engaging government, academia, and the industry in such an endeavor. Ok, so outro potencial benefício para o Brasil sobre essa tecnologia seria o desenvolvimento de tecnologia de ponta para apoiar transições energéticas nacional e internacionalmente. E, como exemplo, ela cita o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis em centros de pesquisa de excelência, envolvendo o Estado, a academia e também a indústria. So, it would also grant the country the possibility of expanding strategic partnerships based on such a technological development and raising cross-cutting awareness across the government in the sense of seizing such opportunities. Ok. Outro benefício seria expandir parcerias estratégicas baseadas no desenvolvimento e no aumento de tecnologia, além dessa consciência por todo o governo sobre essas oportunidades.
So, drawing to a conclusion, the perspective that opens for Brazil in gathering this discussion across defense is not only in terms of battle operations, but also seizing really technological innovation and development opportunities. So, indo para uma conclusão da minha fala, os benefícios para o Brasil seriam melhores operações, no caso, além do desenvolvimento tecnológico. And at the very least, but very importantly, this kind of endeavor is not attained when defense is apart from the debate. Such an endeavor must only be achieved in such a debate as complex as climate change can only be tackled with a whole of government approach. So, essa discussão sobre esse assunto, ele não vai ser separadamente discutido. Isso também tem que ter uma abordagem do governo para poder desenvolver essas questões até trazer esses benefícios já mencionados. So, yeah, thank you so much for listening to us. There we have our contacts, and we're more than glad to keep in touch and keep you posted through our project website and our contacts. So, muito obrigado por estar ouvindo, muito obrigado por escutar a nossa palestra. A gente também está muito feliz e nós estaríamos muito felizes em manter contato. E aqui estão nossas redes e nossos e-mails. Thank you. Parabéns, excelente apresentações. Realmente, como eu falei, é algo que a gente está acompanhando, né? O Ministério da Defesa ainda não está imerso, né, na transição energética, né, mas está acompanhando as evoluções do que vem acontecendo no mundo. Inclusive, eu estava lembrando aqui, né, de um grupo de trabalho que a gente participa e que o nosso foco na descarbonização e na transição energética, e aí falando do Ministério da Defesa, na participação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Pegou, Giovana? Wait. Muita coisa, né? Vou tentar mais devagar. So, I would like to say there was an excellent lecture, and as I said before, the Ministry of Defense is not full on this aspect, but we still like proceeding to get to know better. And as I was listening, I remember of our research groups, our team that we work with this kind of subject. You can go on. Então, nós temos defendido no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, no grupo de trabalho de descarbonização, transição energética, a questão do baixo carbono, né, de energias, né, que emitem baixo carbono, e envolvendo aí a questão não só da energia fotovoltaica, solar, né, mas também hidrogênio verde, né, e também as nucleares, que a gente tem a questão aí dos pequenos reatores modulares para a geração de energia, né? Pode falar, vai. We are in our research groups, our team. We are defending the transition, the energy transition, and actually we mentioned the photovoltaic energy and nuclear energy. Isso. Nuclear no sentido de geração de energia e de sistemas de propulsão. In the sense of generating energy and also propulsion systems. Propulsão para submarinos,
propulsão para navios, propulsão para naves, né, foguetes, enfim, né, geração de energia, por exemplo, geração de energia nuclear em estações espaciais, na Lua, né? So É, systems propulsion for submarine ships, rocket ships, and also special stations. isso. Então, vou chamar a professora Karina, mas queria assim, externar a satisfação enorme nas apresentações do professor Duncan e da professora Tamires, né, que trouxeram bastante conhecimento para a gente e nos mostraram, né, o quanto esse assunto, esse tema já vem sendo debatido, né, na Inglaterra e nós estamos iniciando aqui no Brasil. So I would like to call Karina to give her presentation, and also I would like to reinstate that I'm very happy to have here Professor Duncan and Professor Temiris, and to present to us this fantastic and interesting team. Obrigada. Então, professora Karina, a palavra está com você. Thank you. You can go, Karina. But you're on mute. Yes. I'm sorry. Bom dia para todos e para todas. É com muita satisfação que nós do PPGH recebemos o Dr. Duncan, a doutora Tamires, que temos um orgulho de tê-las aqui no nosso workshop. I would like to say that we from PPGH, we are very glad to have here Professor Duncan and Professor Tamires. Dando continuidade nas nossas apresentações, eu vou abordar, como eu faço parte do grupo de pesquisa de História Militar, vamos trabalhar com esse processo da descarbonização, os militares, e como que isso está sendo visto, proposto ou pensado nas Forças Armadas. So, as I told earlier, as I am part of the research team of military research, now I'm going to talk about a bit how this decarbonization is related to the military history. Pode passar o primeiro slide, por gentileza. Next slide, please. Os temas abordados nessa apresentação é a Política Nacional de Descarbonização, o militar e a natureza, e o meio de transporte pesado utilizado pelo Exército e as forças energéticas. The themes for the reflection for this lecture is the national decarbonization policy, the military and the nature, the environment, the heavy transport used by the army, and the energy sources. Próximo, por gentileza. Next. Bom, o governo brasileiro, em 26 de dezembro de 2017, dentro do arcabouço do Ministério de Minas e Energia, criou o projeto Renova Bio. So the Brazilian government at December 26th of 2017, in the Ministry of what? Ministério de Minas e Energia. The Ministry of Mines and Energy created the project named Renova Bio. O Renova Bio ele é uma política, né, voltada para o projeto de descarbonização no país, e ele tem um foco maior, que é justamente os meios de transportes terrestres. So this Renova Bio project is a policy focused on decarbonization, and it's also focused on land transportations. Próximo, por favor. Next. Bom,
Dentro dessa perspectiva, né, o RenovaBio ele tem por finalidade ampliar a produção e o uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira, auxiliando também na descarbonização da matriz de transporte que todo o território nacional. So, in this perspective, the National Bio's policy, or RenovaBio, has the purpose to expand the production and the use of biofuels in the Brazilian energy matrix, helping decarbonize the the Brazilian matrix transport. Assim como mencionado pelo Dr. Duncan e a doutora Tamires, né, a COP26, que foi realizada, né, esse ano, o governo brasileiro ele se comprometeu a reduzir 50% das emissões de carbonos até 2030, assim como até 2050 o governo também promete neutralizar as emissões de carbono. E tudo isso dialogando com esse projeto do RenovaBio. So, as was mentioned by Duncan and Tamires in COP26, Brazil actually promised to reduce carbon emissions by 50% by 2030, and by 2050, the goal is to neutralize carbon emissions. Próximo, por gentileza. Next, please. Nessa imagem aí, vocês estão observando duas matérias-primas, né, que são fontes para essa matriz energética. In this image, in this picture, you can see two main resources of this energy matrix. O primeiro pode ser o milho, o segundo a cana-de-açúcar. É claro que também podemos ter outros elementos, como a soja, né? Mas nessa imagem apresentam-se esses dois. So in this picture, we have corn and sugarcane, but also we can have other resources later on. Ok. Dentro dessa perspectiva, o segundo RenovaBio, ele acredita, assim como outros pesquisadores do tema, que o Brasil tem todas as condições para ser um líder nesse desenvolvimento da matriz energética. E dentro desse ponto, né, quais são os papéis estratégicos de acordo com os biocombustíveis? Então, nós temos aí o etanol, que eu vou ler, depois eu complemento, para não ficar muito grande a tinta. O biodiesel e o bioquerosene. Okay, so according to the second RenovaBio, Brazil has the conditions to be the leader of the development of this energy matrix. So RenovaBio recognized the strategic role of all biofuels, and as she was reading, we have ethanol, biodiesel, biomethane, and biokerosene. Dentro dessa perspectiva, a gente já observa, desde a primeira crise do petróleo, em 1973, que o Brasil e a Petrobras vêm desenvolvendo essa tecnologia com etanol. E assim, consequentemente, né, viemos desenvolvendo essas outras fontes de energia. So, as we can see from the first oil crisis, Brazil has already been developing this kind of matrix and energy. Para todos ficarem entendendo um pouco sobre o que é o hidrocarboneto, né, nesse momento, nós temos que o seguinte: o hidrocarboneto é um elemento abundante no planeta. So, for everyone's understanding, the hydrocarbonate is a very important and very vast matrix that is available in the world. Ele é inflamável, incolor, inodoro e também dentro dessa formação da fase gasosa. So it is inflammable without smell, without inflamável, inodoro, and what was the other one? Incolor. Without color, within their phase. Ele se liga a outros elementos, formando a água e os hidrocarbonetos.
So it can join with other elements, forming other hydrocarbonates and even water. A diferença dos hidroscarbonetos para o petróleo e o gás é que esses dois elementos fósseis, eles precisam de uma extração. So the difference between other hydrocarbons and oil and gases is because oil needs an extraction. E já os hidroscarbonetos, né, eles precisam de uma conversão. And other hydrocarbons need conversion. Nesse processo de conversão, nós podemos obter o hidrogênio sustentável. In this process of conversion, we can obtain the hydrogen convertible. Como é o caso do hidrogênio verde. In the case of green hydrogen. O hidrogênio verde ele é produzido por eletrólise de água. So green hydrogen is made of electrolysis of water. Utilizando eletricidade de fonte renovável de baixo carbono. Using energy from renewable resources and low carbon renewable resources, actually. Isso demonstra essa perspectiva, né, tanto para a preservação do meio ambiente, como algo também importante que podemos até pensar numa outra fase da Revolução Industrial, na qual o Brasil pode liderar. It demonstrated not only on a means of green structure, green knowledge, and also can mean another phase of industrial revolution that Brazil can be a leader of. Próxima, por gentileza. Next, please. Nessa imagem aqui, nós temos o seguinte: o jornal Valor Econômico, em 2022, ele trouxe o título: No Brasil, diesel precisará de mais de um substituto, aponta os estudos. So here we have the title from Valor Economic Value Journal, actually, that it says in Brazil, diesel will need more than one substitute, as study shows. Nesse ponto, quando ele coloca que o diesel precisará de mais um substituto, atualmente tanto o Ministério de Minas e Energias e a EPE, eles trabalham com uma nomenclatura que é diesel verde. So, as showed in this journal, we can see that it means that the Ministry of Mines and Defense and EPE works with green diesel. Dentro dessa arcabouço, o Renova Bio, ele tem por objetivo, desde a sua criação, diversificar as tecnologias para serem usadas em meios de transporte. So, within this perspective, the Renova Bio has aims to diversify technologies to be used in heavy means of transport. Algo interessante para a gente entender a conjuntura brasileira é que desde o governo de Juscelino Kubitschek, né, o Brasil investiu muito em meios de transporte terrestre e eles são causadores de grandes poluentes. So, in this aspect, one point that we have to take notice of is, since the Juscelino Kubitschek government, Brazil has a huge investment in land transportation, and it also emits really a huge amount of emissions. Na perspectiva do Renova Bio, o Brasil atualmente trabalha com 10% de biodiesel, misturado a 90% do diesel. According to Renova Bio, Brazil currently works with 10% of biodiesel mixed with 90% of diesel. A meta é que até em 2030, né, essa porcentagem aumente para 15%
de forma voluntária em veículos pesados. So the aims is until 2030, this percentage raise up increases until 15% voluntary in heavy vehicles. Próximo, por favor. Next one, please. Nessa outra imagem, né, eu busquei na própria site da Petrobras, eles trabalham justamente com essa nomenclatura que eu mencionei, que é o diesel verde. So in this picture, we can see it was obtained from the Petrobras website, and we can see that he mentions green diesel. Então, nesse ponto, o Ministério de Minas e Energia, juntamente com o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, ele criou um grupo de trabalho para tratar exclusivamente dessa inserção de biocombustíveis no ciclo do diesel, denominados, né, no caso, com diesel verde, em que um dos processos de obtenção é o hidrotratamento de óleos vegetais. Okay, so within this picture, we can see here that the Mines and Energy Ministry, together with the National Policy Council, the Energy National Policy Council created a GT to deal with the insertion of biofuels in the diesel cycle called green diesel, and which one of the obtaining projects is the hydrotreatment of oil vegetables. Então, essa perspectiva, né, de hidrogênio verde, diesel verde, ele vem sendo debatido muito nos fóruns de setores ligados à energia. So this perspective of diesel and green diesel has been debated very frequently between the forums of energy and green energy. Próximo, por gentileza. Next, please. Essa é uma imagem que foi capturada do site da EPE. So this is a picture from EP's website, que apresenta os combustíveis sintéticos que são produzidos, tanto líquidos quanto gasosos. Então, no setor líquidos, é que vai estar escrito de novo, então fica mais tranquilo. No setor líquidos, nós teremos o querosene para aviação, né? O diesel verde, que é essa nomenclatura que eles se utilizam, que pode ser utilizado para transportes de passeio, transportes pesados e marítimos, e a gasolina também para transportes de passeio. Okay, here in this picture we can see the synthetic fuels, which is aviation kerosene, green diesel, as it was previously mentioned, and gas. Já na parte do gasoso, como eu expliquei, a questão do hidrogênio, né? Temos aí o biometano, que também a proposta é justamente isso, ele sendo cada vez mais anexado e misturado para abastecer os carros de passeio e transporte pesado, como o RenovaBio vem apresentando a proposta. So, as it was previously mentioned, heavy transportations and like private cars would be using biomethane as in gas combustion, and I believe that's it. Dentro desse cenário de disputas, porque quem detém essa tecnologia vai ter um poder, né? E as relações são de poderes. So between these perspectives, it is also valuable to mention that who has this technology has power, because energy means about power, right? Atualmente, a China ela vem liderando esse mercado do hidrogênio verde. So China has been a leader of this green hydrogen production. Seguido da Europa, como apresentaram os nossos debatedores inicialmente, que foi o Duncan e a Tamires, vem a Europa e, posteriormente, a América do Norte também trabalhando em cima desse cenário.
So following China, we have Europe, as it was previously mentioned by by Tamidis and Professor Duncan, Professor Tamidis and Professor Duncan, and following them, we have North America with the highlights of this production. Nesse ponto, eu acho que é importante essa corrida energética. Todos falam que o Brasil é rico em fontes de matriz energética e que pode ser o grande protagonista. A questão é o seguinte, como que vamos fazer isso? So, within this energy race, Brazil has all effects to be one of the leaders because it's full with resources. It has various resources, and the question is how we can produce these kinds of energy, these kinds of fuels. Próximo, por gentileza. Next, please. Nessa sessão, eu quero trazer essa relação dos militares com a natureza, porque quando a gente analisa a história do Brasil, desde a colônia até os dias atuais, essa relação é muito proximal. So in this slide, we have here the relation between the military and the nature, because since the beginning, the history of Brazil showed us that we have like a proximity between the military and the nature. Nós temos, por exemplo, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, lá na cidade de Manaus, né, no Amazonas. Ele foi criado pelo Exército Brasileiro há mais de 50 anos. E ele atualmente ocupa mais de 150 mil hectares, e isso aí está sempre desde a década de 60, essa atuação. Assim como também, outro exemplo, como temos milhares de outros, né? O Exército ali na cidade de Pernambuco, no estado de Pernambuco, ele se encontra no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, que foi palco antes da Guerra dos Guararapes, em 1648, e ele trabalha muito com essa questão da preservação da fauna e da flora. So here we have two examples. The first one is the Jungle Warfare Structure Center in Manaus, Amazonas, that was created by Brazilian Army for over 50 years ago, actually, occupying an area of more than 150,000 hectares and training military since the 1960s. Other example we have here is in Pernambuco. We have the Guararapes National Historical Park, that is the scene of the first battle of land troops in 1648, an episode that was later known as the Battle of Guararapes. Graças. Próximo, por favor. Next one, please. Outro exemplo aqui que está até no livro da Defesa do Meio Ambiente, que é chamado Livro Verde, né, publicado em 2016, nós temos aí dois exemplos, né, das Forças Armadas. Um foi em Brasília, ali no quartel-general, que implantou um projeto piloto de energia fotovoltaica. E o outro também temos como primeiro sistema hídrico de grande porte no Brasil. E o Exército ele vai trazendo essa ideia do fotovoltaico para os pelotões especiais de fronteiras que ficam ali na região norte do país, para aproveitar essa produção de energias renováveis. So here we have another project within it was also mentioned in the Defense Environmental Book, also called Green Book, that is the pilot project that it was about generating photovoltaic energy produced from sunlight. And the other one was the first hybrid system within photovoltaic panels, batteries, and public grid. Isso demonstra algumas políticas e medidas, né, adotadas pelas Forças Armadas, buscando adotar
hoje essa transição, essa melhoria com a relação meio ambiente e desenvolvimento? So it shows us that it is some policies and measures from the army to adopt this kind of development and research. Próximo, por gentileza. Next, please. Bom, nesse item, agora nós vamos observar de fato, né, que nós trabalhamos com a questão do diesel verde e o hidrogênio verde, que são voltados para transportes pesados. E também observamos que o governo brasileiro vem se comprometendo com esse processo de descarbonização. So here in this slide, we can see that about the green diesel and green hydrogen, that the Brazilian government has been committed to this development of these sources. Então, nesse ponto, até que ponto as diversas esferas no governo brasileiro estão conectadas com essa política de 2030 e 2050 de descarbonização? So we have to question ourselves until when the Brazilian government is committed to the estimations for 2030 and 2050. Próximo, por gentileza. Next, please. Esse aqui é um documento de 2020, né, que é da Base Logística do Exército, que fala justamente sobre o uso de combustível pela força. So here we have a document from the Logistics Arm Base from 2020 that talks about the logistics and the use of force. Então, no capítulo 1 da seção 4, no 4º artigo, nós temos aqui que eles utilizam, né, por viaturas de oficiais generais, comandantes de unidades no exercício das atividades de representação, o combustível de transporte logístico e também combustível para manutenção de viaturas blindadas. So in the first chapter, first section, and Article 4, we have here that in the vehicles of general officials and unity commanders carrying out representation activities, they use fuels from logistic transportations and fuels for maintenance of armored vehicles. Como foi citado pelo Dr. Duncan, não se tem noção ao certo de quanto as Forças Armadas gastam de combustível. As it was previously mentioned by Professor Duncan, that armed forces, we do not have the exact figure of how armed forces emit carbon. Assim como no Brasil, também não consegui obter essa informação de quanto é gasto por ano com combustíveis. Lembrando, não é só combustíveis que as Forças Armadas utilizam, também tem a questão da eletricidade e diversos outros gastos. So, as it was mentioned by Duncan, I also couldn't find out the exact figure of how much Brazil's emit by year, and it also is value to mention that it's not only the fuels but also energy and energia and what else? Energias nos todas as partes militares, né, os departamentos. Oh, okay, so all in all senses energy. Ok. Próximo, por gentileza. Next one, please. Como eu estava mencionando, né, em todo o tempo, o foco é transportes pesados. Então, o Exército ele tem atualmente a sua frota atual, que é o Projeto Guarani. So, as I was talking about heavy transportation, the main project is the Guarani project. O Projeto Guarani ele veio substituindo, né, todo os blindados do Urutu
E atualmente esse blindado ele pesa 18 toneladas e tem uma tração de 6x6 e ele é anfíbio. So the Guarani project has come to replace the old Army Urutu, which weighs 18 tons and has a 6x6 traction and has an amphibious function. E para as operações de treinamento, gasta-se munição, gasta-se combustível, né, para levar as tropas, né, e também atividades diárias. Então, tudo isso é gasto. E como observamos... So for main operations, we have the costs of munition and fuels, and also for the daily operations. Então, assim, sempre vão estar utilizando ou o diesel ou a gasolina. Não há ainda um pensamento na atual conjectura de um diesel verde ou então você trabalhar com hidrogênio verde. So, as we still have the costs of ammunition, fuels, and daily operations, we still cannot replace the diesel or gas to this renewable or new resources. Próximo, por gentileza. Next one, please. Aqui nós temos também um outro modelo de blindado usado pelo Exército, que ele traz as seguintes especificações. Here in this picture, we have another armed vehicle for use by the Army that has the following descriptions. Então, segundo as descrições dadas pelas próprias Forças Armadas e a Iveco, atualmente você tem o uso de combustível no Guarani, 95% do diesel e 5% de biodiesel. So within the descriptions, regarding the descriptions for the following vehicle, we have 5% of diesel and 95% of diesel and 5% of biodiesel. Sendo que, se a gente voltar à memória, eu falei que o No Biodiesel, que é um programa do governo, né, ele fala que seria de 10% até 15% a proposta de justamente esse combustível renovável. E aqui a gente observa que as Forças Armadas só utilizam 5%. So, as I mentioned previously, from Renovabios project, the estimation, it was to be used 10 until 15% of diesel, but biodiesel. And as you can see here, they actually use only 5% of biodiesel. Então, há um dissenso, um contrassenso dentro do próprio governo, né? Porque se você tem um projeto onde o país se compromete a fazer o seu processo de descarbonização, não vemos o mesmo objetivo e proposta sendo discutida pelas Forças Armadas na atual conjuntura. So here we notice a contradiction between the government actually and the armed forces, because the project means that they are going to use at least 10%, and here we don't have this usage. Próximo, por gentileza. Next one. Aqui traz também essas informações, né? O Guarani ele anda a 70 km por hora, né? Ele é produzido pela Iveco, uma indústria italiana. So the Guarani has an average speed of 70 kilometers by hour, and it was manufactured by Iveco, which is an Italian manufacturer. No total, ele carrega 260 litros e possui 6 cilindros. E, como foi dito, ele é anfíbio, então tanto ele foi confeccionado e pensado para operações terrestres, como também aquáticas.
So it has a fuel tank. The fuel tank has a capacity of 260 liters with a 6-cylinder in energy, and as it was previously mentioned, he's an amphibian. So it also has what else? Amphibian and Terrestre e anfíbio. oh yeah, he is on land and amphibian. I thought it has more. Sorry. Então, assim, a questão é sempre essa, né? A gente não vê em nenhum manual, em nenhum debate, né, das Forças Armadas essa preocupação ou essa busca por uma tecnologia que adapte agora esses transportes terrestres pesados para esse processo aí do diesel verde. So within this project, I'm so sorry. Could you do it again? Claro. A gente até agora não vê um projeto dentro das Forças Armadas, né, que trabalhe justamente com essa transição, né, para você começar a desenvolver uma tecnologia para inserir esse diesel verde nos seus transportes pesados. We cannot see until now in armed forces like committed to any project, any kind of development of these kinds of technology. Próximo, por gentileza. Next one, please. E aí eu trago agora como uma reflexão para que a gente possa pensar que se nós temos no Brasil uma política integrada para a meta de carbonização, como nós observamos, né, o que foi o compromisso do Brasil em 2000 com a COP26. So here we have like a reflection, because since as the government offers a policy that it was previously mentioned for the COP26, será que as Forças Armadas elas vão adentrar nesse processo de descarbonização dentro dos seus gastos de combustível, como nós vimos, gasolina e diesel? So it will be possible to the armed forces to follow up these kind of objectives and estimations mentioned. E aí, o que nós podemos trazer como uma reflexão? Here, as we can bring as a reflection, que após a Covid-19 e a atual guerra na Ucrânia, that following the Ukraine war and the COVID-19, observamos o quão sensível é o mercado energético. we can observe how sensitive it is, the energy market. Pois ao longo desses dois eventos, so following these two events, houveram ações protecionistas que favoreceram a retomada de políticas industriais. we had protection measures that following policies that increased this aspect dentro das grandes potências. within the main powers. Isso demonstra para o Brasil It demonstrates for Brazil a necessidade de refletir sobre como pensar e criar um projeto de governo of how we can think and create a government project voltado para a segurança energética e a posição do Brasil nesse novo cenário econômico e energético. Focus on the energy position and resources and the position of Brazil within this whole scenario. Bom, findo aqui a minha apresentação, posso passar o slide? Findo aqui a minha apresentação, agradeço enormemente a nossa tradutora simultânea, a nossa especialista em relações internacionais, Giovana Nóbrega,
por esse excelente trabalho, né, que ela fez de tradução simultânea, pensando de forma bilíngue, né? Parabéns, obrigada, Giovana, por você fazer parte desse projeto do nosso workshop, né, da Universo com a Universo de Inglaterra. E passo a palavra novamente para a nossa querida Fernanda Correia. So I would like to thank Giovanna for the translation. I would like to thank her for the interpretation here in our first workshop of military history and defense of and also green environment. So I would like to invite Fernanda to talk now. Parabéns a todos pelas apresentações, excelente conteúdo, excelentes informações assim que só agregam ainda mais valor aos trabalhos, né, que são conduzidos em altas instâncias, nos poderes decisórios. Parabéns, Giovana, né, excelente. Tem sido aí nosso braço direito, esquerdo, perna, tudo, né? Então, thank you. muito obrigada. So everyone, congratulations for the excellent lectures. Congratulations, Giovanna, for being our support here. And for my part, thank you very much, for inviting me. Pela minha parte, muito obrigada a todos também por ter me convidado. Então, nós estamos com o horário bem apertado, mas temos uma pergunta, então vamos dar, né, aberto aí o debate. Eu vou ler a pergunta aqui do Vinícius, se eu encontrar aqui, né? O Vinícius perguntou como resolver o problema de alto consumo de combustível dos blindados, aviões de combate, etc., no atendimento dessa política de descarbonização das Forças Armadas. E ele complementou, só o caça Gripen necessita de 7 toneladas de combustível na sua capacidade total. Então, passo a palavra para o professor Duncan e professora Tamires, por favor. Just a sec. So since we are in a tight schedule, we are going to following the question that we have here that Vinicius asked. How do we how do we solve the high fuel waste, the high fuel usage of I'm sorry, I didn't get the last part of the question. We got a question, G. It's about the crew canal craft, so no worries. Okay. Thank you. Joker, the floor is yours. Well, thank you. And thank you very much for that question, Vinicius. We don't have the answer to that, but what we can do is identify at least 4 different pathways for getting there. So we don't. Sorry. Na verdade, a gente não tem a resposta para essa pergunta, mas nós conseguimos usar, conseguimos encontrar 4 diferentes caminhos sobre esse assunto. The first pathway is what we call refueling, which is essentially to develop alternative fuels that can be dropped in to replace fossil fuels within existing platforms. So what Karina was telling us about biofuels would be a good example of this. Então, a primeira alternativa seria desenvolvimento de combustíveis alternativos, tal como a Karina mencionou sobre combustíveis, biocombustíveis, na verdade, poderia ser considerado como um exemplo. The advantage of this is that it means that militaries will be able to retain many of their capabilities. They will just be fueled differently. A vantagem sobre isso é que manteria as competências e o desenvolvimento das Forças Armadas, dos militares, e eles seriam possíveis usar esses fuels, esses combustíveis, de qualquer forma. But the problem is the availability of these fuels, these biofuels and synthetic fuels.
and the ability to scale up production to meet not only military demands, but the demands of the civilian sector as well. O único problema, na verdade, seria relacionado à disponibilidade desses fatores, desses combustíveis, e also também a produção desses combustíveis relacionados. The second pathway is to repower military capabilities, which means rather than just replacing the fuel, we are coming up with novel propulsion systems. So a good example of this would be electrification of vehicles and the use of batteries to power them. So think of your standard electric car, for example. Então, a outra alternativa seria refazer a forma que esses veículos são abastecidos. Um exemplo seria a partir de eletrificação ou então o uso de baterias. This, though, is likely to mean that we will need very different military capabilities in the future that are designed to be efficient with these new propulsion systems. And that means a very expensive process of actually replacing or retrofitting existing equipment. Isso significa que no futuro você teria diferentes capacidades militares, afinal você estaria repondo esses combustíveis que foram utilizados. The third pathway is to offset emissions by asking society or the environment essentially to bear a higher carbon cost so that the military can continue to emit as it already does. Então, outra possibilidade seria colocar essa emissão para o exterior, pedir à sociedade que assuma um risco maior, uma emissão maior de carbono. And finally, arguably the most challenging pathway to consider is that militaries simply operate less and that we only use militaries when we absolutely have to, rather than for various discretionary operations, which could include anything from expeditionary missions to humanitarian support to aid to military aid to civilian authorities. A última alternativa seria apenas utilizar os militares quando realmente for necessário. The reality is that we will probably have to utilize all four pathways to get to the point where we can talk about decarbonizing militaries in line with the kinds of goals that governments are setting. Então, a realidade, o que significa mesmo é que a gente ia usar os quatro caminhos em que você designaria esse processo de descarbonização. Our final point would be that this debate needs to begin now, because military procurement takes so long that it could be that we find ourselves locked into pathways that we don't want to be locked into. Então, nosso ponto final, nosso argumento final é que esse debate precisa começar agora, já que ele é tão complexo e que ele iria ter reproduções e implicações no futuro. Thank you for the question. Obrigado pela pergunta. Thanks, Duncan. Tamires vai falar? Olha, é só agradecer a pergunta mesmo e a participação, a oportunidade de estarmos aqui, né, de conseguirmos propiciar esse debate, que está sendo muito bem desenvolvido no lado de cá e que acredito que traga muitas possibilidades de aproximações de interesses em desenvolvimento tanto de conhecimento quanto de outras possibilidades. Eu só tenho a agradecer e agradeço muito aí a organização e a tudo. Duncan, in a nutshell, I was just thanking our participation and the opportunity to be here debuting our project, and also having this first contact to present not only our project, but also prospect opportunities and further collaboration. Karina, gostaria de responder? You're on mute. Você está mudo.
Karina. Não, Karina. Eu gostaria de dizer que foi excelente a resposta para o Sr. Duncan, e na atual conjuntura no Brasil, o que se fala é que a aeronáutica é a que mais vem desenvolvendo um pensamento para esse processo de descarbonização. So I'd like to reinstate that the Professor Jackson's answer was really good about this subject, and that Air Force, Brazilian Air Force, is actually developing about this aspect. E há uma perspectiva, né, dos estudiosos que a aeronáutica possa ser a primeira a estar desenvolvendo esse projeto. So the Air Force can also is estimated that the Air Force can be the first one to develop this project. É isso, obrigada. That's it. Thank you. Só agregando, né, tudo que foi falado aqui, eu trabalho no Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Okay, so following all this was mentioned, I work in the scientific, and I'm so sorry, I didn't get the last part. Eu não peguei a última parte. Scientific Secretaria Defense. de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Okay, so scientific defense secretary. Isso. E nós estamos para publicar uma portaria, né, um documento normativo de áreas tecnológicas de interesse da defesa. We are like almost publishing a document related to this more like terminal norms about this defense subject. E tanto armazenamento de energia quanto fontes de energia alternativas, renováveis, são áreas que nós consideramos tecnologias, ou seja, que a gente pretende no futuro dominar, né? São áreas consideradas por nós como de interesse da defesa. So this aspect that we were discussing about are really considered the interest of the Ministry of Defense. Então, se no futuro o Ministério da Defesa, né, de fato, mergulhar nessa área de descarbonização, né, promovendo investimentos em projetos das Forças Armadas, né, que pensem, né, em combustíveis do futuro, que pensem em desenvolver novas fontes de energia para os seus projetos, para aumento de eficiência dos meios. Pegou? Oh, sorry. So within the future, if the Ministry of Defense like increase this investment and the projects of research, investment in projects and researches about these resources and fuels, you can go on. Nós já temos, né, já podemos dizer, né, que novas fontes de energia, né, como foi discutido aqui, hidrogênio verde, né, biocombustíveis, solar, eólica, são áreas que nós, nuclear, né, tanto de fissão quanto de fusão, tá? Ressalto aí que a gente também tem projetos, não na área de defesa, tá? Tem um projeto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma instituição civil, com foco em geração de energia, tá? Nós, inclusive experimental, né? Pesquisas experimentais, nós temos aí projetos no Brasil, eu não estou falando só de defesa, no Brasil, que atendam essas demandas, né, no processo de descarbonização. So we can begin to develop new resources related to like air energy, solar energy, nuclear energy, and also I would like to reinstate that we have like Civil Institute that is directly related to the development of these resources. Então, interesse tem, né? A gente, mas ainda não é um tema
é prioritário, podemos colocar assim. O processo de descarbonização é um tema transversal e que nós, na Defesa, estamos acompanhando. Então, muito obrigada. So even though it's not the main interest, I would like to reinforce that we still have the interest, yes. So yes, that's it, and I would like to thank you all. Então, né, aí apesar de estar muito interessante, né, muito enriquecedor, muito enriquecedoras todas as apresentações, nós estamos aí com o tempo esgotado, né, e gostaria de externar assim, minha mais profunda gratidão pelo convite para participar desse evento, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, são pessoas muito queridas todas que estão aqui, né? E gostaria de parabenizar a todos, né, pelas apresentações, pela tradução, pelo professor Fernando, que está na organização, né, não está aparecendo, mas, né, por todos da equipe aí que ajudaram para que esse primeiro workshop se tornasse, né, possível, né? E espero do meu coração que seja o primeiro de muitos. Unfortunately, our time is up, but I would like to reinforce and reinstate that I'm very glad to everyone here. I would like to congratulate everyone for the lectures, for the incredible lectures, and also I'd like to congratulate for the translation. And I hope that this one is one of the first that we continue to work in the future. Então, parabéns a todos. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Tamires. Obrigada, Dr. Duncan. É com muita satisfação que eu represento aqui a Universo e também a Rede Hermes. Em nome da professora doutora Viva, em nome do professor doutor professor Fernando Rodrigues, né? Agradeço a todos. Nosso muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Thank you, everyone. Thank you.